aceso? Beleza. Vamos começar relembrando a última proposição enunciada e demonstrada na aula passada. Tá? A proposição é o seguinte: sejam e contida em R um intervalo F uma função e K um número real. Se, primeiro, F é contínua em I. F é contínua em I. I contida em intervalo, F é uma função e K é um número real. Se F é contínua em I. Segundo, F é diferenciável no interior de I. E a derivada de F em X é K vezes F de X. Qualquer que seja X no interior de I, então existe C real, portanto C constante, tal que F de X é C vezes E elevado a Kx, qualquer que seja X pertencente a I. Tá? Essa proposição e variantes dela, porque tem suas variantes também, ela permite você resolver um conjunto de problemas chamado problemas de crescimento ou decaimento exponencial. Crescimento ou decrescimento exponencial, que aparecem aqui. Vamos no índice. Crescimento 216. Crescimento ou decrescimento exponencial. Aqui. Tá? Uma cultura de bactérias, olha o problema aqui que eu vou colocar aqui. Uma cultura de bactérias, cresce a uma taxa diretamente proporcional a seu tamanho. Cresce a uma taxa diretamente proporcional ao seu tamanho. Depois de 2 horas, existem 600 bactérias. Em 2 horas, em 2 horas, existem 600 bactérias. E
em 8 horas e em 8 horas, a contagem é de 75 mil bactérias. 75 mil bactérias. Encontre a quantidade inicial, está aparecendo aqui, ó. Encontre a quantidade inicial e a quantidade em T horas. Redundante a primeira parte, porque se você encontrar a quantidade em T horas, você encontra a quantidade inicial. Mas eu acho que faz sentido. Tá? E a quantidade em T horas. Tá? Olha aqui, ó. Vamos aos dados do problema. O que é central nesse problema é essa frase aqui, ó. Uma cultura de bactérias cresce a uma taxa diretamente proporcional ao seu tamanho. Isso quer dizer o seguinte: se a quantidade é função do tempo, a derivada da quantidade em relação ao tempo é uma constante vezes a quantidade nesse tempo. A derivada instantânea. Por quê? Quem é a taxa de crescimento? Taxa de crescimento é a taxa de variação. Tá? Quando você tem uma função f, a taxa de variação de f de x em relação a x, taxa de variação instantânea, isso é a derivada. F' de x é a taxa de variação do valor f de x no instante x. Melhor formulando, tá? F' de x0, por exemplo, x0 é um valor fixo, é a taxa de variação do valor f de x quando x é igual a x0. Existe a taxa de variação média, que é entre dois valores, né? De x0 a x1, que é a taxa de variação média. F de x1 menos f de x0, tudo dividido por x1 menos x0. Isso é a taxa de variação média. Mas a taxa de variação instantânea, no x0, é o limite desse quociente quando o x1 tende para x0. Tende a x0. Isso é a taxa de variação instantânea. Então, quando ele diz que cresce a uma taxa diretamente proporcional ao seu tamanho, ele está dizendo que o processo obedece a uma equação desse tipo. Ó. O que quer dizer essa frase? Quer dizer que a taxa de variação é diretamente proporcional ao valor. A taxa de variação da função, taxa de variação instantânea da função em x, é diretamente proporcional ao valor da função em x. E esse problema é modelado desse tipo, problema de crescimento exponencial. Então, a solução desse problema, seguinte. Seja solução. Então vamos lá. Seja Q de T a quantidade
quantidade, tá? No instante T. Qualquer que seja T maior que ou igual a zero. Tem-se, de imediato, por causa dessa informação aqui, a seguinte fórmula. Derivada de Q em relação a T, quem é, hein? Melhor dizendo, existe K real, portanto constante, tal que Q' de T é K vezes Q de T. Qualquer que seja o T, o quê? Maior que ou igual a zero. Tá? Pronto. Se isso é verdade, sendo isso, melhor dizendo, sendo isso verdade, esta proposição assume a solução do problema a partir daqui. Por quê? Porque a quantidade Q de Q, né? A quantidade Q satisfaz essa equação ao longo de todo T maior que ou igual a zero. Porque quando você pega um intervalo fechado, zero mais infinito, nesse intervalo Q é contínuo, é diferenciável, tá? E, portanto, se aplica a proposição. Certo? Daí, existe o quê? Um C real, tal que a quantidade no instante T é C vezes E elevado a KT. Qualquer que seja o T, maior que ou igual a zero. Usei uma informação do problema fornecida no enunciado para chegar aqui. A partir dessa proposição, a partir desse teorema. Ok? Agora vamos achar o quê? O que é que você vai achar? Substituir, usar as outras informações. Quais são as informações? Em 2 horas existem 600 bactérias. Isso quer dizer o quê? Q de 2 é igual a 600. Ou seja, Q de 2 é 600. O que é Q de 2 é 600? O que é? Q de 2, 600, é igual a quê? A C vezes E elevado a 2K. Tá? E a outra informação. Em 8 horas, há 75 mil bactérias. Ou seja, 75 mil é igual a C elevado a quanto? 8K. Compreenderam? Então já usei as duas informações. Eu já usei todas as informações do problema. Tá bom? O que é que eu tiro daqui, hein? Como é que eu tiro daqui? O que é que eu tiro daí, hein? Posso fazer o quê? Daí, assim. Qual é a conclusão? Eu vou achar o K. Eu não vou achar, sabe por quê? Porque eu vou dividir termo a termo. Como eu tenho essas duas igualdades, esse dividido por esse, quanto é esse dividido por esse? É sobre 6, hã? É sobre 6. É claro que o C não pode ser zero. O C não é zero. Por que o C não é zero? Porque a quantidade é sempre positiva. Se o C fosse zero, a quantidade era nula. Então o C não é zero. Então eu posso dividir esse por esse. Isso aqui não... Né? Cancelo o C com C, eu fico com o quê?
E elevado a 8K menos 2K, que dá E elevado a 6K, isso é igual a quanto? A 75.000 por 600, que fica o quê? 750 sobre 6. 750 sobre 6. Isso aqui dá, dividido por 3, dá quanto? 250 sobre 2, que é quanto? 125. 125. Ou seja, o E elevado a K, o E elevado a K é igual a quanto? Ó, por que eu vou focar só no E elevado a K? É igual a raiz sexta de quanto? 125, tá? Porque isso aqui é E elevado a K elevado a 6. Certo? Então, o E elevado a K é raiz sexta de 125. 125 é 5 a terceira. Quanto é a raiz sexta de 5 a terceira? Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Logo, quem é Q de T? Quem é Q de T? Quem é? Vamos ver. É C vezes E elevado a K elevado a T, ou seja, vezes raiz quinta elevado a T. Qualquer que seja o T, maior que ou igual a zero. Tá certo? Tá bom? Agora, eu posso tirar o C. Eu posso tirar o C. Quanto é que vale o C? C, o C, quem é o C? Quem é o C? Veja, perceba que a constante C, o C é quem? É 600 dividido por quem? Por E elevado a K ao quadrado. Quanto é que é elevado a K? Raiz de 5. Então, como é que dá ao quadrado? 5. Que dá quanto? 120. E, assim, eu tenho Q de T. E aí eu tenho a constante. Eu tenho a constante, se eu tenho a constante, eu tenho a quantidade inicial. Não, a constante de proporcionalidade não é C. A constante de proporcionalidade é K. A constante de proporcionalidade é K, não é C. Constante de proporcionalidade. Então, Q de T, quem é? 120 vezes o quê? Raiz quinta de 5 elevado a T, qualquer que seja T maior ou igual a zero. Bem, tudo agora tá bem articulado. Por quê? Porque raiz quinta é maior do que 1. Essa função aqui, raiz quinta elevada a T, é uma função exponencial de base raiz 5 maior do que 1, é estritamente crescente. Então, professor, por que se é 600 sobre 1? Daqui, ó. Dessa equação. 600 é C vezes E elevado a 2K. E elevado a 2K. Só que E elevado a 2K é elevado a K ao quadrado. Quanto é elevado a K? Raiz de 5. E elevado a K é raiz de 5. Então fica 5. Então, o C é 600 sobre E elevado a K ao quadrado. Então dá 120. E assim você tem o Q de T. O K, quem é o K? Quem é o K? Se você quiser tirar o K, o E elevado a K não é raiz de 5? Então quem é o K? Logaritmo natural da raiz de 5. Ou seja, 1/2 do logaritmo natural de 5. Tá? O K você tem. Tá bom? Então, já respondeu. A quantidade em T horas é quanto? Está aqui. Quantidade em T horas. Tá? Portanto,
a quantidade inicial é o C. O C é a quantidade inicial. A quantidade que ele pede, né? A quantidade inicial é o quê? É o Q de zero. Q de zero é o C, ó. Q de zero é o C. Que vai ficar a raiz quinta é o Q de zero, que é C, que é quanto? 120 bactérias. Morreu. A frase fundamental para resolver esse problema é essa daqui. Cresce a uma taxa diretamente proporcional ao seu crescimento, que é equivalente a dizer que tem um crescimento relativo, constante. Você sabe o que é um crescimento relativo de uma função? É a derivada logarítmica. Quem é a derivada em relação a x do logaritmo natural de f de x? Quem é? Sendo f diferenciado. Quem é? F' de x sobre f de x, regra da cadeia. Isso aqui é chamado de taxa de variação relativa da função, porque a taxa de variação levando em conta o seu tamanho, levando em conta o valor. Então, quando eu digo que a taxa de variação é constante, é que a derivada é constante. Quando eu digo que a taxa de variação relativa é constante, é que a derivada logarítmica é constante. Esse termo aqui é chamado de derivada logarítmica. Essa derivada logarítmica ele tem papel fundamental, por exemplo, em imagens, para você obter certas propriedades da imagem. Em vez de você... Bem, isso aí é outra coisa, tá? Essa derivada logarítmica é mais para crescimento exponencial, né? É a derivada logarítmica, é isso aqui, tá certo? É isso aqui. Isso aí que eu falei, tinha que dar mais umas explicações, ok? Que? Derivada logarítmica, derivada da composição. Derivada do logaritmo natural de f de x. É a derivada do logaritmo aplicada em f de x, que é 1 sobre f de x, vezes a derivada de x em relação a x, que é quanto? Tá certo? Tá? Pronto. Vejamos um outro exemplo. Há uma definição da física que é a seguinte. Definição. Tá? A vida média de um material, tá? A meia vida de um material, tá certo? De um material radioativo, é o tempo necessário para qualquer quantidade inicial dele se reduzir à metade. É o tempo necessário para qualquer quantidade, qualquer junto, tá? Qualquer quantidade desse material se reduzir a metade. Tá certo? Uhum.
Aumentar. Tem crase, né, aqui. Se reduzir a metade. Entendido? Tá? A vida média de um material radioativo é o tempo necessário para qualquer quantidade desse material se reduzir a metade dessa quantidade. Metade, estão entendendo? Se reduzir a metade dessa quantidade. Olha, esse conceito faz sentido. Porque observe. Observe que isso faz todo sentido. Se 200 gramas de um material radioativo para se reduzir a 100 gramas leva 5 anos, por exemplo, quanto tempo leva para que 600 gramas se reduzam a 300 gramas? Quanto tempo? 5 anos. O mesmo 5 anos. Porque essa porção de 600 gramas, ela pode ser separada em 3 porções de 200. Cada uma dessas porções leva quanto tempo para se reduzir a 100 gramas? 5 anos. Então, os 600 gramas levam também 5 anos para se reduzir a 300 gramas. Então faz todo sentido essa definição. Qualquer quantidade, se 200 gramas desse material radioativo, de um certo material radioativo, levam 5 anos para se reduzir a 100 gramas, qualquer quantidade desse mesmo material radioativo levará 5 anos para se reduzir à metade. Entendido? Tá? Bem, explicado isso, vamos a um problema. A meia-vida, a meia-vida do Césio 137, do Césio 137, não me pergunte por que desses números, é coisa da física, é 30 anos. É 30 anos. Tá? Suponha haver uma amostra inicial de 100 gramas. De 100 gramas. Encontre a massa remanescente, em T anos. Se você tiver isso, você tem tudo. Encontre a massa remanescente em T anos. Ok? Bem, depois você checa aí que as contas estão certas, porque errar a conta é comigo mesmo. Vamos lá. Então, solução. Tá? Então, seja Q de T, a quantidade do material radioativo em T anos.
embora o problema não enuncie, embora não apareça no enunciado do problema, mas esse problema aqui também é descrito por esta equação. Observe, siga o meu raciocínio aqui, ó. Suponha que para um certo material radioativo,